Em 1902, o já desativado São Paulo Atlético vencia o Paulistano por 2-1 na final do Campeonato Paulista daquele ano, sendo este o primeiro campeonato a nível estadual do Brasil. Com o passar dos anos, outros campeonatos a nível estadual foram surgindo, iniciando como campeonatos amadores e se profissionalizando posteriormente, como, por exemplo, o Campeonato Mineiro, tendo surgido em 1915 e se profissionalizando em 1933, ou então o próprio Campeonato Paulista, que se iniciou em 1902 e também se profissionalizou em 1933. Os estaduais, em sua grande maioria, nunca tiveram formatos fixos e bem definidos, nem comparando entre diferentes estaduais, ou seja, cada estadual tem seu próprio formato, podendo ou não diferir dos outros, e nem dentro do próprio campeonato, com muitas mudanças ocorrendo dentro do mesmo estadual com o passar dos anos. Por exemplo, o Campeonato Carioca, que já é bem conhecido por sempre fazer modificações nos formatos da competição. Historicamente, os estaduais sempre foram muito importantes para a identidade do futebol brasileiro, fomentando grandes rivalidades por todo o Brasil pelas intensas e frequentes disputas geradas nessas competições. Competições que por muito tempo tiveram uma importância gigante, principalmente nas décadas de 50, 60 e 70, épocas em que esses torneios duravam vários meses ou até a temporada inteira, dependendo do estado. E tinham também um maior nível de importância para os clubes e para os torcedores, maior até que competições hoje tidas como maiores, como o Campeonato Brasileiro e até mesmo do que a Libertadores. E uma boa forma de demonstrar isso é que muitos dos maiores públicos da história do futebol brasileiro foram em jogos válidos por campeonatos estaduais, principalmente pelo Campeonato Carioca. Mas e hoje em dia? Qual é a real importância nessas disputas para os clubes e para a torcida? Você está na Arena dos Artilheiros, e hoje vocês verão os principais problemas dos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Talvez a maior importância dos campeonatos estaduais para os clubes grandes hoje em dia seja a classificação para a Copa do Brasil, já que muitos dos estaduais sequer pagam premiação, como o Campeonato Mineiro, por exemplo, ou pagam muito pouco, como o Paulistão. Além das cotas de televisão, que também não trazem muito retorno financeiro para os clubes. Já para clubes menores, os estaduais são uma boa oportunidade de trazer mais visibilidade para o clube e para os seus jogadores, disputar por vagas na Copa do Brasil e poder garantir vagas na Série D para clubes sem divisão. Porém, para os clubes grandes, que são quem faz a engrenagem do futebol rodar, o estadual traz mais ônus do que bônus. E essa visão também já é bem difundida entre uma grande parcela dos torcedores, os quais, em sua maioria, veem com maus olhos os estaduais, com os mais radicais inclusive defendendo a extinção desses campeonatos. Já outros defendem mudanças nos regulamentos e formatos para que desgastem menos os clubes e seus elencos. Já outros defendem que os clubes levem seus jogadores das categorias de base e seus reservas para poupar seus titulares para o resto da temporada. Enfim, são muitas opiniões diferentes entre a torcida, mas todas com um único objetivo: mitigar, ou seja, diminuir ao máximo os principais pontos negativos que esses campeonatos causam aos clubes. No ano de 2024, dos 20 clubes que mais jogaram no mundo inteiro, 19 eram brasileiros, o que demonstra muito bem como o nosso calendário é muito desgastante. E muito disso passa pelo inchaço dos campeonatos estaduais, que duram muito tempo e ocupam muitas datas, normalmente durando de 3 a 4 meses, sendo comprimido para janeiro e fevereiro neste ano por conta do Super Mundial da FIFA. Ou seja, os clubes brasileiros que já jogam muitas vezes e que ainda vão para a disputa do Mundial terão pelo menos mais 3 datas para cumprir. E também por conta deste novo torneio, as competições serão espremidas nas datas antes e após o Mundial. O número de datas dos estaduais variam de 12 até incríveis 16 jogos, então em muitos lugares o número de partidas disputadas nos estaduais supera o número de jogos por finalista da Libertadores e também por finalista da Copa do Brasil, competições que atualmente são muito mais relevantes, importantes e lucrativas do que os estaduais. E esse excesso de jogos tem como uma de suas principais consequências uma grande sobrecarga nos elencos dos clubes de elite, podendo cansar muito seus jogadores ou até provocando lesões e forçando os treinadores a ter que rotacionar mais seu elenco durante o resto das competições, fazendo com que nem sempre possam mandar a sua força máxima para campo. Os estaduais ocorrem no início do ano, coincidindo também com a época mais quente do ano, ou seja, os jogadores são obrigados a jogar muitas vezes no interior de seus estados, sem uma logística adequada, em estádios com gramados péssimos. Tudo isso num calor escaldante, em que em alguns lugares a temperatura pode chegar até perto de 40 graus, o que aumenta muito o risco de lesão e os níveis de cansaço dos seus jogadores.
já no início da temporada. Com isso, por conta do calendário, todo o resto do ano fica mais difícil por conta desse início. E vemos cenas como o time do Botafogo de 2024, campeão da Libertadores e do Brasileirão, tendo que ter sessões de recuperação dentro do avião para a disputa do Intercontinental contra o Pachuca. E com o time já totalmente desgastado por conta da temporada, foram derrotados por 3-0. Apesar dos estaduais não valerem tanto, a torcida não gosta de ver o seu time jogando mal em nenhuma competição, até por conta do fator rivalidade. Então isso faz com que os times já cheguem com um certo nível de pressão logo no primeiro jogo do ano, quando os jogadores ainda estão sem nenhum ritmo de jogo, possivelmente alguns até fora de forma, jogadores chegando e jogadores saindo, elenco desentrosado, muitas vezes treinador novo, ainda conhecendo o elenco e o clube, e dependendo de como tiver sido o final da temporada anterior, a pressão pode ser ainda maior, como vem sendo o Atlético Mineiro em 2025, que terminou 2024 de uma forma muito cruel, perdendo as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de quase ter sido rebaixado. E iniciou 2025 com uma pressão gigantesca de sua torcida. Além de toda essa situação, enquanto os clubes ainda estão lá jogando o campeonato estadual, ainda podem estar jogando outras competições, às vezes mais de uma, paralelamente aos estaduais, como as fases iniciais da Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores, da Sul-Americana, Recopa, Supercopa, igual alguns clubes fizeram no início deste ano, pré-temporada nos Estados Unidos, o que pode elevar ainda mais os níveis de cansaço e aumentar ainda mais a pressão em cima do time em caso de eliminação em alguma competição por conta da disputa do estadual, paralelamente. Mas talvez tudo isso pudesse valer a pena caso os clubes fossem bem pagos nesses campeonatos, o que não é o caso. Como foi dito no início desse vídeo, muitos campeonatos sequer têm premiação, no máximo algumas distribuições de cotas de participação que só no estado de São Paulo são valores significantes. E os poucos que pagam premiação pagam muito pouco, com muitas vezes esse valor de premiação, ou até mesmo das cotas, não chegando a R$1 milhão, o que para a realidade do futebol atual não é quase nada, e muitas vezes não banca sequer uma folha salarial de um mês médio, não precisa nem ser um clube muito grande. Ou seja, os clubes arriscam seus principais jogadores, são pressionados por partes de suas torcidas, disputam um campeonato com nível técnico muito baixo, e tudo isso para receberem valores financeiros irrisórios, o que faz parecer com que não vale a pena sequer jogar, ou pelo menos jogar a sério esses campeonatos. Em busca de soluções, ou pelo menos supostamente, as federações estaduais sempre estão alterando os modelos de disputa. Alguns campeonatos mudam frequentemente, como o Campeonato Mineiro, por exemplo, que em 2023 abandonou a fase de liga pela fase de grupos, copiando o modelo do Paulistão, que fez essa troca já em 2014. Outro bom exemplo disso é o Campeonato Baiano, que em 2009 tinha 12 participantes. Já hoje em dia esse número caiu para 10, além de em diversas temporadas ser trocado o modelo de liga por formatos de fase de grupos com mata-mata e por modelos de 2 fases de grupos depois mata-mata. Ou então Carioca, que durante a década de 2010 trocou de formato constantemente, até se fixar com o modelo de liga e depois mata-mata em 2021. Mas vendo toda essa situação, por que as federações não fazem nada de prático para tentar tornar os estaduais um produto mais atrativo, mitigar os danos aos grandes clubes, pagar mais aos seus participantes e fazer com que o nível técnico de seus campeonatos aumente? Simples. As federações não têm interesse nisso, pois mantendo as coisas do jeito que já estão, gera muito dinheiro para elas. Mas fazem algumas alteraçõezinhas nos regulamentos, nos formatos, para fazer com que faça parecer que estão fazendo alguma coisa, mas não resolvem de fato os problemas. Isso gera atrito com os grandes clubes, quem paga essa conta, chama o público e toma pancada no final, pois enquanto estes querem ir para um lado, quem organiza os estaduais quer ir pelo lado oposto, e nessa queda de braço, os clubes acabam por sair perdendo, pois o poder das federações estaduais dentro da CBF é muito grande, muito mais do que os times, que acabam por não ter muita decisão nesse meio esportivo. Porém, se eles se unissem, ao menos os de elite, será que juntos poderiam fazer alguma coisa? Bem, talvez. Na história do futebol, já tivemos diversos casos onde os clubes se uniram por um objetivo em comum e obtiveram sucesso. E temos um bom exemplo disso aqui mesmo no Brasil, com o Clube dos 13 em 1987, que não necessariamente deu certo, mas enfim. Continuando. Além de casos na Europa, com a criação da Premier League na Inglaterra em 1992, ou até a criação da Bundesliga na Alemanha em 1963.
Não vou aprofundar muito nesses casos hoje, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado para cada um desses casos. Enfim, se os clubes se unirem, pode ser que consigam pelo menos algumas melhorias, pois se, por exemplo, Atlético Mineiro e Cruzeiro amanhã deixam de disputar o Campeonato Mineiro, o campeonato praticamente acabaria, seria totalmente desvalorizado pela falta dos times que pagam essa conta. Mesma coisa vale para Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro e por aí vai. Mas então, por que os clubes não fazem isso? Uma frase que exemplifica muito bem o porquê disso foi dita pelo especialista em gestão esportiva Eduardo Tega. É muito difícil fazer futebol no país. Os clubes têm lideranças que dificilmente têm interesse de pensar no coletivo. Só pensam nos seus clubes, no jogo de quarta e domingo, principalmente, e já em como se reeleger e se manter no poder. Nós até temos algumas uniões de clubes aqui no Brasil. No caso, a Liga Forte Futebol e a Libra, que algum dia podem conseguir condições melhores para os seus clubes em relação aos campeonatos estaduais. Só que por enquanto esse não é o objetivo de nenhum desses dois grupos, que no momento trabalham mais com contratos de patrocínio e na questão financeira em geral dos clubes envolvidos nesses grupos. E com toda essa situação caótica envolvendo os clubes, a CBF faz questão de atrapalhar ainda mais o que já está bagunçado. É igual minha mãe fala, se não vai ajudar, não atrapalha. O já dito calendário já é um bom exemplo, e vai além dos estaduais, como clubes tendo jogadores convocados para a seleção e no dia seguinte já tendo que jogar jogos importantes pelos seus clubes. Um bom e recente exemplo disso foi em 2024, quando no dia 19 de novembro, Luiz Henrique e Igor Jesus jogaram pela seleção brasileira no empate em 1 a 1 contra o Uruguai. E logo no dia seguinte jogaram contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, no empate em 0 a 0. Outro exemplo disso é o Neymar, que quando ainda atuava pelo Santos, jogou apenas 17 jogos no Brasileirão de 2012. E não foi por conta de lesão, suspensão, nada do tipo, e sim por conta de excessivas convocações para a seleção, para jogar Olimpíadas, Superclássico das Américas e uma caralhada de amistosos, me perdoem o palavreado, que sempre coincidiam com os jogos do Santos. Isso fazia com que o rendimento daquele time caísse muito aquela temporada, e fazendo o Peixão ficar apenas em 8º lugar, com 53 pontos na tabela do Brasileirão daquele ano. Se não fossem essas convocações em datas que o Santos precisava de seu jogador, com certeza o rendimento do time seria muito maior. E além de toda essa situação mencionada, a influência das federações estaduais dentro da CBF é muito grande, incluindo em eleições para a presidência, em que os votos das federações têm peso 3, contra os clubes da Série A, que tem peso 2, e os da Série B, que tem peso 1, fazendo com que, de certo modo, o presidente da CBF tenha meio que rabo preso com as federações, por depender diretamente de seus votos para se manter no poder. Por conta disso, é muito difícil de imaginar que uma solução venha diretamente da CBF. Os estaduais, como já foi dito no vídeo, já tiveram muita importância para a formação do futebol brasileiro, mas hoje em dia já estão muito ultrapassados, e parece que ninguém que tem o poder na mão quer ceder. Algo que seria muito bom, tanto para quem acompanha, quanto para quem vive o dia a dia do futebol. Historicamente, o Campeonato Brasileiro sempre foi muito caótico e desorganizado, ainda mais no século passado, quando a todo momento os formatos das competições mudavam, campeonatos surgiam e outros deixavam de existir. Então pode-se dizer que sim, estamos tendo melhorias, mas ainda não estamos nem perto do que seria o ideal para o futebol brasileiro. Mas então, o que os clubes poderiam fazer a respeito para terem melhores condições e terem um calendário um pouco mais enxuto? Bom, até aqui não parece existir nenhuma solução nem a curto e nem a médio prazo que não seja de forma abrupta. Os times poderiam ir apenas com suas categorias de base para os estaduais, mas iam ser muito pressionados por sua torcida em caso de rivais não fazerem isso e começarem a ter dominância nos seus estados. Outra solução, um pouco mais extrema, seria os clubes se unirem para simplesmente não jogarem os estaduais, o que poderia pressionar muito as federações, porque são esses grandes clubes com seus jogadores que sustentam tudo isso. Já por parte da CBF, poderia ser possível retirar a classificação para a Copa do Brasil por via dos estaduais. Para os clubes grandes, isso seria muito bom, pois tiraria uma parte da pressão em caso de não classificação via outras competições. Isso também vale para o primeiro exemplo.
Mas seria devastador para clubes menores, pois muitos, principalmente de estados com menos clubes de expressão e com menos dinheiro, essa classificação é fundamental para tentar colher mais visibilidade nacional e mais dinheiro, que para esses clubes menores é muito importante, já que só por participar o clube já ganha algum trocado da CBF. Mas, de qualquer forma, essa ainda é uma pauta muito importante para o futebol brasileiro atual. E existem muitas propostas e ideias circulando pela internet. E se vocês quiserem, nós podemos fazer um vídeo futuro explicando sobre algumas dessas propostas. Pois esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para nos dar uma forcinha nesse começo de canal. Muito obrigado e até mais um vídeo aqui na Arena dos Artilheiros.